Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os nomes do Inominável. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre. Não brinca com essas coisas, Pedro Luiz. Não fala com isso, não fala esse nome. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai fazer um programa antes do 150, de cunho teológico, filosófico, antropológico e qualquer outro ógico que tiver, né, Alexandre? Antropomórfico. Pois é, olha, de tudo. A gente vai falar sobre o Sete Pele, o Mochila de Criança, o Sinteco Gelado, ele mesmo. O demônio. A gente vai falar sobre o diabo, né, que é representado em muitas artes. Olha, apareceu vários atores, vários tipos de interpretação, mas a gente vai um pouco analisar o diabo a partir daquilo que mais lhe é característico. E por incrível que pareça, o que é mais característico do diabo é o nome, não é, Alexandre? Ou a variedade de nomes. Pois é. O homem pra ter nome, né, rapaz? E olha, tem pano pra manga pra falar sobre isso, hein? Sim, sim. E vai ser legal, porque ao mesmo tempo que é um programa teológico, mas, olha, Pedro, eu tô com medo. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar num acordo. Eu acho que a gente vai divergir muito nesse programa. Eu acho. Eu sinto isso. Eu não sei se a gente vai ter público depois desse programa também. Vai. Não, vai. A gente vai direitinho. Eu acho que muita gente, muito católico aí que nos ouve vai falar assim, Deus me livre! Deus me livre se uma conversa. Sempre desconfiei. Pois bem, mas antes tem jogo e o jogo é teu, né? Tem jogo, o jogo é meu. E hoje, Pedro, nós vamos fazer o jogo dos clichês. Que é aquela loucura que eu faço de criatividade, com misturar coisa da internet. E a primeira fase do jogo, eu vou te pedir, é o seguinte. Abra aí o Google, o google.com. Depois vai em notícias. Pega lá o news.google.com. Google.com. Porque você sabe que eu não entro no google.com, né? Ah, não. Você tem um outro buscador? Não, eu busco pelo Google. Ah, sim. Mas já direto da barra de endereço. Ah, sim. Isso é bom também. Mas eu não tenho aqui notícias. Vai lá nos 3 pontinhos, lá no Google Apps. E você vai ver... Sabe quando a gente vai buscar ali o Hangouts? Ah, sim. Tem ali newsgoogle.com. Beleza, Isso, vamos lá. Pronto. Agora você vai em suas notícias locais. Suas notícias locais, ok. Isso. Agora você vai escolher aí 3 notícias salteadas aí. Eu vou escolher 3 aqui também. Eu tenho que escolher assim, aleatoriamente. Porque o lance dos meus jogos são esses, né? Escolher aleatoriamente. Beleza, vamos lá. Escolheu 3. Agora eu vou te mandar, Pedro, 3 frases clichês do catolicismo. Tá. E você vai ter que atribuir uma frase pra cada notícia. Vê aqui, enquadra aí. Tá, agora manda aí pra mim. Você vai mandar pelo Telegram? Não, vou mandar no Hangout mesmo. Vai, manda pra mim então. Olha aí, as frases são as seguintes. A primeira, aí é uma questão do livre-arbítrio, né? Sim. A segunda é, a verdade é que não existe pecadão e pegadinho. Tá certo. E a terceira, isso tem o dedo do diabo. Não é possível. Não é possível. Tá bom. E aí, eu escolhi 3 aqui também. Você escolheu 3, vamos ver o que dá. As mesmas frases. Não. Tá bom, então. Você escolheu 3, eu escolhi 3 aqui. Tá. Bom, pra frase 1, aí é questão do livre-arbítrio, né? Isso. Eu vou colocar aqui a primeira aleatória que apareceu pra mim, que é Raul Gil é internado no Albert Einstein em São Paulo. É uma questão de livre-arbítrio. Ele foi pro Albert Einstein. Ele podia ir pro SUS? Podia, não é? Podia. Mas não, ele foi pro Albert Einstein. É uma questão de livre-arbítrio, não é? O seu José aqui também, da Vila, é uma questão de livre-arbítrio. Podia ter ido por Albert Einstein? Podia. Mas resolveu ir pro Hospital do Jardim Iva mesmo. Pois é, então. Por quê? Porque é a meritocracia, a livre escolha, a livre sociedade, o livre mercado, não é? Então é
uma questão de livre-arbítrio aí do Raul Gil, não é? Muito bem, muito bom. Vamos lá, pra onde você coloca o seu questão de livre-arbítrio? A minha é a seguinte, tem aqui uma notícia aleatória que é: estamos sedentas de direitos humanos e equidade, diz Erika Hilton, mulher mais votada na Câmara de SP. Certo. Aí é uma questão de livre-arbítrio, né? Votar na Erika Hilton, ela ser a mulher mais votada na Câmara de São Paulo, é uma questão de livre-arbítrio. É uma questão de livre-arbítrio. Você podia votar em qualquer pessoa, né? Exato, podia ter votado no Mionzinho. Teve isso? Teve, opa. Meu Deus, gente, meu Deus. Não, eu votei no meu candidato, não foi eleito, recebeu uma boa votação, mas a luta continua. É isso. É isso. Vamos lá. A segunda, a verdade é que não existe pecadão e pecadinho. Bom, eu vou colocar isso naquilo que é o Comilança, Burger Fast serve lanches deliciosos em São Paulo. Olha! Começou, acho que é uma jornada de hambúrgueres que vai durar um mês, sabe? Você vai nas hamburguerias ali e eles estão fazendo lanches e tudo. Então eu vou dizer, a verdade é que não existe pecadão e pecadinho. A verdade é que não existe hambúrguer ruim e hambúrguer bom. Hambúrguer é hambúrguer e sempre bom, até os piores. Não existe hamburgão e hamburguinho. Não, sempre é pouco. Olha, aí também encaixa a questão da gula, hein? E não existe pecadão e pecadinho, hein? Eu vou encaixar essa frase na seguinte notícia. Médica vê aumento como nunca antes nas internações em São Paulo por Covid-19. Olha aí. Não existe pecadão e pecadinho. Tanto faz você ir pra Praia Grande ou ir no mercado do vizinho. Sim, usar máscara ou não também, tanto faz, né? Tanto faz, né? É aquela coisa. Se tá aumentando, é porque o povo não tá fazendo o que deveria ser feito. É isso mesmo. Você tem total razão. Muito bem. A frase clichê serve pra tudo, bicho. Pra isso, olha, quem sou eu, não é? Pra dizer que não. Posso ir pra mim a terceira, não? Vamos pra terceira e última. Vamos lá. A frase é: isso tem o dedo do diabo, não é possível. E aí a resposta, né? A analogia é algo que é uma notícia da TV Record, veja só. Eita! Né? E qual é a notícia? Após o atraso, a apuração de votos avança no Rio de Janeiro. E rapaz, você olhando o resultado do segundo turno, isso tem o dedo do diabo, não é possível. Olha, ele montou um gabinete ali no Rio de Janeiro, não é possível mesmo. Nossa, rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. Tem meu Deus, como sofre esse povo, viu? Tem o tal do gabinete do ódio, que pode ser também o gabinete do diabo, porque, puxa vida, viu? Olha, me parte o coração pelos cariocas, viu? Puxa vida. Tenso, não tem nem o que comentar, né, Pedro? Não. E a minha a seguinte: São Paulo e Grande São Paulo tem manhã chuvosa, alagamentos, acidentes e congestionamentos. Puxa vida. Isso tem o dedo do diabo, porque não é possível uma cidade governada há tanto tempo por uma gestão só, e o estado mais ainda, e problemas básicos da cidade nunca se resolvem. Pois é. É grave, é dedo do diabo, por exemplo, ter gente morando na rua. E isso é dedo do diabo. Certeza. Pois é. Nossa, hein? Essa foi... Começamos animados e terminamos entristecidos. A política nos faz mal, hein? É diabólico. Eita, vamos pro tema, Alexandre. Vamos nessa. Irmãos, temos que ficar atentos ao Beelzebu. Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. Cuidado com tinhoso com coisa ruim com sete pele, que pode assumir as formas mais diversas. Que nas Spice Girls era Mel C, a esportista. Que no Backstreet Boys era o Kevin, aquele que ninguém lembra. Que no Sex and the City era o Mr. Big, que não quis casar com a Carrie por quê? Porque é o tinhoso. É o governador do Walking Dead, é o Munra do Thundercat. Quem que não lembra do Munra? É o esqueleto do He-Man. É o Seu Madroga, primo do Seu Madruga. Ah, não, é o Seu Madruga, que aquilo é homem de bem. É o Seu Madroga, que é o primo dele, que foi quem roubou o ferro do Chaves. Essa lista de seres malignos é uma característica comum em exorcismos posteriores e geralmente ocorrem no início do texto. Como observado acima,
Nomear o ser mal é importante, pois é parte do processo de obtenção de poder sobre ele. Muitos livros de magia da antiguidade tardia, particularmente os atualmente classificados como livros de receitas, têm o nome de demônio no início do encantamento. Outra possibilidade encontrada em fórmulas de encantamento posteriores é deixar um espaço em branco para inserir o nome do demônio, criando um encanto personalizado ou exorcismo, e aí vir também com instruções de como realizar o ritual e as palavras que devem ser escritas e executadas. Vamos lá, Alexandre, é hoje que a gente perde ouvinte, é hoje que talvez, apesar de que a gente tá num limbo da internet, né, então é verdade. Nem os conservadores vêm atrás da gente, a gente se esforça aí pra perder ouvintes, mas a gente continua ganhando vagarosamente, né, e hoje a gente resolveu, paulatinamente, e hoje a gente resolveu gravar, falar no programa que antecede a nossa homenagem a Aracide Almeida sobre ele mesmo, aquele que veste Prada, hein, Alexandre? Uau! Essa é uma boa referência. Vamos falar do diabo, na verdade, uma demonologia, alguma coisa nesse sentido. Você sabe, Alexandre, que eu andei olhando que há algumas faculdades de teologia, não cristãs católicas, mas de outras inspirações, que tem um curso de demonologia, que tem uma área tratando sobre isso, angeologia, e na teologia que nós fizemos, que é uma teologia mais de vanguarda, mas também de inspiração ali um pouco europeia, ela não tem isso. A gente não teve uma matéria sobre anjos, não houve. É verdade, a gente ouviu pouco sobre, né? Muito pouco, e muito pouco ou quase nada sobre o diabo. Na verdade, nós tratamos sobre a questão do mal num curso que é o Tratado de Deus, né? Que é o Deus e Criação, né? Justamente, então. E uma abordagem bem contemporânea, Sim. Pós-Vaticano II, que não tem essa personificação do mal. Sim, trata da questão do mal, ela é importante, ela é primordial, não é? Sim. Mas ela não fica ali ocupando tanto tempo da matéria ou ali do conteúdo programático, mas se trata do mal como um todo e as correlações de Deus com o mal, mas não se fala, basicamente, não se fala de demônio, de diabo, essas coisas. Se diz que há uma crise teológica na questão do mal depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Eu diria que até engatando aí a primeira e a segunda, a coisa já começa a complicar. Então, respostas antigas já não caberiam tanto a partir desses dois exemplos catastróficos, né? Sim. Que foram as grandes guerras. E, Pedro, eu acho que, assim, pra gente também partir de uma questão, que a teologia tem isso, né? A teologia pede pra você colocar as cartas na mesa. E talvez essa seja uma grande contribuição nossa aqui, porque a podosfera você vai encontrar muitos programas sobre demonologia e tal, sobre o diabo, só que o pessoal não fala muito como lida com a situação, né? Sim. E eu acho que a teologia, e aqui a gente pode falar como estudantes que somos da teologia, pesquisadores e tudo, a teologia ela requer a confissão, né? Aquilo que você acredita, e a gente fala a partir da confissão cristã católica. Mas isso também tem um leque aí do que se acredita, né? Você tem o dogma, tem a doutrina e tem como você lida com isso, como você absorve. Eu particularmente, Pedro, e era isso que eu queria falar, eu dei essa volta toda pra falar isso, eu particularmente acredito em seres incorpóreos e espirituais, né? Acredito na existência desses
seres, porque isso está dentro da tradição não só cristã, mas também judaica, mas também de praticamente todas as religiões, e eu particularmente não consigo escapar disso. Agora, se esses seres incorpóreos se enquadram direitinho aí nos clichês, é outra coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade não de acreditar em seres incorpóreos. Eu também acredito nessa possibilidade. E outra, é aquilo, há muitos mistérios entre o céu e a terra. Muitos que a teologia não vai explicar, a palavra de Deus de maneira completa não vai explicar, porque ela não consegue abarcar, ela não conseguiu abarcar toda a questão da realidade humana e divina, que é muito mais diversa. E aqui eu não estou colocando a palavra de Deus em demérito, né? A doutrina não vai, aquilo que é o dogma também não vai, ou seja, muitas coisas indefinidas aí que a gente precisa verdadeiramente conhecer. Mas eu tenho muita dificuldade, talvez seja o primeiro problema dessa discussão, que é a questão de se colocar o diabo como um anti-Deus. Ah, sim. Entendeu? Ou como o reverso de Deus. E aí fica-se sempre uma discussão, pelo que eu percebo nessas discussões de podosfera sobre o diabo. Eu não ouvi muitas, mas eu sei que em geral também não gravita de maneira muito diferente para nós que estamos na área de pesquisa teológica, não é, Alexandre? A gente sabe os caminhos e os lugares comuns que toda essa turma costuma ir, não é? Sim. Coloca-se o diabo como o anjo caído, todas essas questões, alguém que foi criado por Deus, e para mim toda essa questão ela é muito ilógica, né? Eu fico pensando, pra que Deus vai criar uma... Exato, é folclórica e, lógico, consequentemente não posso falar que você vai me matar. Falta lógica, mas você vai me matar se eu falar isso. Não. Mas pensa bem, Alexandre, não é? Como é que Deus vai criar uma pedra maior do que ele consegue carregar? Exato, olha, esse é um problema. Essa bifurcação aí eu enxergo dessa seguinte maneira, e aqui entra bem o status da questão da discussão mesmo, né? O locus teológico. O locus teológico. O diabo é adversário de Deus ou dos homens? Se ele é adversário de Deus, então ele se equipara reversamente a Deus. Isso é um problema. Sim. Agora, não deixa de ser problema também você dizer que ele é adversário do homem, né? Porque se ele é adversário do homem, qual que é a posição dos homens na criação? E qual que é a posição dessa criatura chamada diabo? E aí entra a segunda questão, né? Se a gente admite que ele é um opositor ao homem, então ou ele é promotor do caos, ou ele é servo de Deus. Né? Então. Ou ele serve ao propósito do Criador, ou ele é simplesmente aquele que tá lá tocando a bagunça total, porque... É o Loki. No fim das contas, ele não tá nem aí com nada. Pois é, porque se ele é um servo de Deus, entra naquela imagem de Jó. Exato. Tá ali. Mas aí tem a gente precisa lembrar... Tem base bíblica. Só que aí a gente precisa lembrar, e aqui é importante, que Jó é um gênero literário bíblico, é um gênero teatral, é um sapiencial que também é teatral, tem um quê de novela, ele não foi criado como um relato, é como o Jonas. Jonas é colocado como um profeta, mas quem é sério no estudo bíblico coloca Jonas como uma novela, como um relato, um teatro, né? Uma peça. Então, assim, a gente precisa prestar atenção de onde a gente tira as coisas. Aí pode dizer, mas é palavra de Deus, então é tudo palavra de Deus. Não pode ser assim, né? Cair num fundamentalismo, né, Pedro? Pois é, então. Pois é. Você pega essa questão do diabo que troca a ideia com Deus pra testar e tudo, e aí a gente entra de novo num problema de lógica. Se Deus precisa testar, significa que ele não é todo poderoso, porque se ele é todo poderoso, ele sabe de tudo. Se ele te testa, então ele testa por crueldade, então ele não é amor. Vira um beco teológico e lógico até, né? Não tente desfazer esse novelo de lã aí das encruzilhadas desses
dessas teia ideias, de aranha. Dessa mitologia, porque a gente não vai conseguir. Porém, falar que é uma novela, Pedro, não tira também o peso de que ela é ambientada numa certa mentalidade, né? Sim. Que é a mentalidade judaica e tudo, que faz parte ali do ambiente do Oriente Médio e no qual se encontra inclusive os gregos. E eu quero ressaltar isso porque uma das palavras que se usa não para designar o diabo, mas a categoria da qual o diabo faz parte, que são os demônios, sim, vem de uma palavra grega que é daimon, né? E em todas essas mitologias ou cosmovisões do Oriente Médio, existe seres incorpóreos que estão aí interagindo com o ser humano e fazendo uma ponte com a divindade, né? Inclusive, em algumas tradições, como por exemplo, se você pegar Mesopotâmia, você vai ver que não há uma distinção muito grande entre os daimons e os deuses, né? E o judaísmo, inclusive, vai se apropriar disso para fazer a distinção entre monoteísmo e politeísmo, né? Porque no primeiro estágio da fé judaica, o povo de Yahvé não era monoteísta, era politeísta. Sim. E por confrontar os outros deuses, pra dizer assim, Yahvé é o bom e os outros são maus, é que ele vai... a mentalidade judaica, proto-judaica, né? Daquilo que a gente entende como judaísmo hoje, vai transformando esses outros deuses em opositores, né? E daí é interessante você ver uma narrativa como o Jó, exatamente porque você não tem bem uma desarmonia entre o Deus Supremo e as outras entidades, mas há uma composição, uma certa hierarquia, e isso é interessante de se ver. Isso é relativamente novo naquelas que são as teologias correntes, né? Aliás, o Deus de Israel tem algumas novidades teológicas e é daí que ele se sobressai, né, Alexandre? Justamente. Agora, vamos lá mesmo para os nomes, não é? Você falava aí do demônio, que vem ali de daimon, que é uma força interior, quando eu aprendi, né? Eu lembro do Quevedo também falando muito. É uma força interior, que pode ser boa e pode ser má, né? O Quevedo, que é o maior amigo de todos os demônios, falas andinas, pokémons, todos não existem, né? Mas ele falava de uma força interior, de um gênio interior, de uma divindade. Aí o Alexandre lembra que é uma divindade inferior dentro de uma hierarquia. Mas se você pensar, de fato, dentro de nós temos aí anjos e demônios, vamos assim dizer, não é? A gente tem dentro de nós uma miríade de sentimentos, de pensamentos, e que às vezes eram denominados de forças interiores, não é? Então, quer dizer, parte daí também essa questão do demônio, de algo interiorizado nosso, né? Muito mais do que algo externo, na verdade. Sem dúvida, a questão da exterioridade e interioridade, você entra num plano que é complicado também, porque é muita ingenuidade o pessoal que trata disso com até um certo romantismo, né? Seja a molecada que quer se dizer satanista, nossa, seja... Bicho, olha, eu falo sempre, molecada satanista é a coisa mais nada a ver que tem, mais demodê que existe, bicho. Mas é mesmo. E do ponto... na outra parte do corner, tem aí o pessoal que lê os livros do Padre à Morte. Rapaz. Que é o exorcista mais pop da atualidade. Caramba, você assistiu o filme do Padre à Morte no Netflix, não? Não. Alexandre. Tem uma parte lá, Alexandre, que até eu, que sou
cético, falei, tem coisa aí, hein? Então, mas aí essa coisa da exterioridade é complicada, porque aí o pessoal começa a ver o demônio na bonequinha, né? O demônio na guitarra. Tem. Então, essa ideia do Pedro é importante. De todo modo, quando você fala dessa força interior e de humanidade, é sempre no interno do humano, né? Porque quem faz a mediação no fim é o intelecto humano. Sim. E aí, você pode entender também, na mentalidade judaico-cristã, como que aquilo que era daimon no mundo grego é melhor traduzido por espírito, né? Porque todos nós temos um espírito, né? Um espírito pessoal. E como o Pedro falou, às vezes a gente tá mal. Virado no giraia. Às vezes a gente tá flutuando nas nuvens. E isso sempre diz respeito mais à sua personalidade do que propriamente a um outro ser ou uma outra personalidade. Sim, mas é essa mania do que a gente tem de terceirizar tudo, até as coisas ruins que a gente faz, né? E tanto, Pedro, que lá no Evangelho de Marcos, sobretudo, você vê a oposição de Jesus aos espíritos imundos, né? Sim. Se você pensar que imundo é o contrário de mundo, né? Ou seja, mundo é aquilo que está ordenado, imundo é aquilo que é o caos. Sim. Você vê Jesus encontrando pessoas que estão desordenadas, né? Sim. E aí, por isso que surge também o conceito no cristianismo de Espírito Santo. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Santo, sim. Né? Puro, né? Puro. Poderíamos dizer um daimon santo. E aí, Alexandre, já que você entrou no Novo Testamento, muito rapidamente, é curioso também essas correlações de Jesus com os demônios, né? Porque aí a gente deveria fazer um outro programa. Jesus, né? O capeta e Jesus no Novo Testamento. Ih, dá pano pra manga. Dá pano pra... Aliás, põe na lista aí, né? Porque a gente tá planejando aqui, a gente nem vai muito entrar no Novo Testamento, né? A gente quer também ficar só nos nomes. Então, mas também tem essas questões desses embates, os encontros, a gente já falou isso em algum ponto ou outro, em algum programa, mas quem sabe de maneira mais organizada, substanciosa, esses encontros e tal. Mas um dos nomes do demônio, ele vem do Primeiro Testamento, e ele é uma intersecção, se você for ver, do próprio Jesus, que é a palavra Lúcifer, não é, Alexandre? Esse é polêmico, hein, Pedro? Pois é. Esse nome aí, Lúcifer, que inclusive vai estar mais pro final do Novo Testamento, mas no Evangelho mesmo você nem vê tanto assim. Não tem. Porque, no fim, talvez Lúcifer é uma construção mais medieval do que propriamente do Antigo e do Novo Testamento. Sim. Por quê? Porque Jesus, por exemplo, é chamado de Lúcifer no Apocalipse. Sim. Lux Foros, não é? O que porta a luz. O portador da luz, né? E o próprio Gênesis, né? E a Lucifers... Sim. Porque, inclusive, se diz que era uma atribuição de Jesus no cristianismo primitivo, era o Lúcifer. Isso vem de João, né, Alexandre, também, que fala muito dessa questão luz e trevas, testemunho da luz e tudo. Eu sou a luz do mundo. Sim, essa influência vem toda ou grande parte de João. Aliás, talvez João já pegue essa influência, né, de luz e trevas e Jesus sendo a luz, né? Que, inclusive, essa ideia dos filhos da luz está presente também lá na tribo dos essênios, né? Sim. Na seita que existia já antes de Jesus, né? Sim. Ali, quase já no período do quando Jesus começa o seu ministério público, eles já estão bem estabelecidos. Se diz, inclusive, que João Batista seria dessa seita, e inclusive os essênios e lá os manuscritos
manuscritos de Qumran, né, Pedro? Sim. Reforça muito essas ideias demoníacas, angiológicas e tudo mais. É dali que vem, né? É muito interessante isso. E é esse período, inclusive, antes do Novo Testamento, que no judaísmo se reforça essas ideias de uma angiologia e uma demonologia mais bem estabelecida, com nomes, com atuações, né? Então você pega lá o livro de Enoque, o livro de Adão e Eva, que são todos apócrifos do Antigo Testamento, figura um monte de nome, né? Então você vê aí o pessoal trazendo nomes como o anjo Ariel, né? O demônio Zalabulel, Belial, Sarapatel. Não, Sarapatel Sarapatel é do demônio, rapaz, é ruim demais. É coisa de Deus. Ô Alexandre, mas de fato, isso é bom ser lembrado. Toda essa mitologia de anjos e demônios e nomes e tudo vem de apócrifos, e apócrifos produzidos por uma seita não, né? É errado falar. Mas por uma parte do judaísmo. No sentido de segmento, né? Porque eles eram muito separados, os essênios eram extremamente separados, né? Quer dizer, e aí a gente entra nisso, numa mitologia produzida por um grupo. A gente precisa tomar sempre muito cuidado com essas questões de origem. Mas ainda falando de Lúcifer, Alexandre, há a correlação que todo mundo faz, de Isaías, lá no capítulo 14, não é? Que fala lá de viu o rei cair, aquele que porta a luz, cair do céu como um raio, não é? Exato. E lógico, qualquer estudioso bíblico sério sabe-se que fala ali do imperador da Babilônia, Nabucodonosor. Pois é. Mas a luz de Jesus Cristo e a luz daqueles que querem achar o demônio numa referência bíblica de maneira clara, atribuem ele esse anjo caído ao demônio, ao diabo, né? Sim. Acabou se estabelecendo, né? Todo mundo sabe isso. Ninguém sabe onde tá na Bíblia, mas todo mundo sabe que Lúcifer foi um anjo que caiu do céu. Esse é um fenômeno que a gente deveria perguntar, onde você vê na Bíblia a história de um anjo caído do céu? Não tem. Você tem Lux Forus, o que porta a luz em Apocalipse, e você tem a imagem desse que cai como um raio, que é uma fala direta a Nabucodonosor. Sim. Mas você liga as duas coisas e aí você cria toda uma mitologia em torno disso, né? Um choque, né? Um curto-circuito aí. Vai juntando Lé com Cré. Né? Pois é, então. E dá o que dá, né? Mas, olha, eu fico pensando, aquela coisa, né? Se não existe, precisa ser criado, né? As pessoas vão procurar uma explicação e aí, cara, já que não tem, a gente junta aqui e ali e faz do nosso jeito. E deu no que deu. E serve, né? Sim. Pra alguma coisa. Sim. Ô, Alexandre, bora dar uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre os outros nomes do Inominável, não? Vamos, que eu tô curioso pra ver o que você vai colocar aí desse patrocinador. Aguarde. Uma sexta-feira santa, há muitos anos atrás, na cidade de São Carlos, publicaram nos jornais uma moça muito rica, contrário ao gosto dos pais. Num baile que fez em casa, ela dançou com Satanás. Quando o baile começou, regulava 9 horas. Chegou um moço bem vestido, arrastando um par de espora, dando viva para o povo, como vai minha senhora. Quero conhecer a festeira, porque eu tô chegando agora. O velho disse pra filha, hoje o baile tá mudado, tamo no fim da quaresma, isto pode ser pecado.
A mocinha respondeu, o senhor que tá cismado. Jesus Cristo está no céu e nós aqui dança largado. Pegando na mão da moça, o moço saiu dançando. Tocava, vai, sai, mazuca, o cabra tava virando. Com o chapéu na cabeça, a moça foi incomodando. O senhor dança direito, que mamãe não tá gostando. Disse pra moça, minha hora já chegou. Eu preciso ir embora, que o galo já cantou. Tirou o chapéu da cabeça e os 2 chifres ele mostrou. Parecia um touro velho, daquele mais pegador. O diabo soltou um bufo e sumiu numa explosão. Pra aquela gente sem fé, isto serviu de lição. No meio da correria, 2 gritou em confusão. Ficou louca a moça rica, filha do Major Simão. E neste episódio estamos falando sobre o capeta. E a gente já falou bastante aí, né, Pedro? Sobre as figuras mais bíblicas. Eu acho que tem mais um nome que é bastante bíblico aí, que talvez a gente pode adentrar agora. E aí, depois a gente descamba para outras coisas. Ó, eu acho que, Alexandre, bíblico tem mais o Satanás, né? Sim. Tem o Satanás, que Jesus chama Pedro de Satanás, né? Vá de retro, vá para trás, né? Pedro se opõe a Jesus logo depois que faz a proclamação de fé, e Jesus fala que vai morrer, e aí então Jesus chama ele de Satanás e diz, vá de retro, vá para trás, Satanás. Né? Mas Jesus deixa muito claro o significado dessa palavra em Mateus, que Satanás é aquele que se opõe, né? Você está se opondo àquilo que é de Deus, né? Em Jó também, o nome que aparece também é Satanás, nesses, quase como na posição de promotor de justiça. Pois é, então. Né? E isso é interessante também quando você pensa nesse arranjo teológico que tem em Jó, porque você tem uma figura jurídica. E aí depois, no Novo Testamento, Jesus apresenta uma outra figura jurídica, que é o Paráclito, quase como quem traz um outro lado da história, né? Bom, já que o promotor tá solto por aí, então agora eu vou arrumar um defensor público pra vocês. Pois de verdade, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. É de fato uma leitura interessante. Até se você levar em conta que quem fala de Paráclito também é João Evangelista, que tem uma riqueza teológica maior, né? De fato. E assim, se você pega João, você consegue fazer todas essas correlações, né, Alexandre? Uhum. De Jesus, luz e trevas, o Paráclito em oposição a esse promotor de justiça, mas ao mesmo tempo você não vê tanta ação demoníaca em João quanto você vê nos sinóticos, né? Pois é uma coisa mais sutil. Sim. E isso mostra uma maturidade da igreja. Talvez porque João é um evangelho mais novo, ou de uma igreja que caminhava mais tempo, eles perceberam, olha, a gente tem que
focar em outras coisas aqui, porque focar só nesse embate de Jesus com o diabo, a gente tá vendo que não é uma realidade tão presente na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Já Mateus, Marcos e Lucas usam mais desse expediente, né? Isso é interessante, né? De toda forma, Satanás é muito mais um cargo do que um nome. E Sim. Isso se aplica a muitas coisas que a gente não percebe na Sagrada Escritura. Anjo, por exemplo. Anjo é cargo também. Anjo sequer é natureza, né? Anjo Sim. é aquele que é o portador da notícia. E às vezes a gente coloca lá, porque os anjos, se diz isso também, né? Que seriam seres da mesma natureza, os demônios e os anjos. Bem, isso é mitologia, né? De toda forma, anjo é muito mais um cargo do que propriamente a natureza, a espécie dos seres, Sim. né? E eu quero frisar isso bem. Não é assim como você tem leão, tem gatinho, né? E aí você tem lá na lista das coisas criadas anjo. Né? A gente precisa tirar isso da cabeça. E Satanás entra aí, então, como um cargo, como uma qualidade que alguém pode ter. Então, você pode ser Satanás, né? Como você pode ser Lúcifer, portador da luz, Sim. e você pode ser Lúcifer e, de repente, você se afasta da luz, né? E aí a mitologia serve. Isso é interessante também, né? Porque né, tenha havido um ser espiritual que era portador da luz e de repente ele falou, não, tô de boa, agora eu vou fazer outras coisas ou vou me opor ao Criador. Isso Sim. serve do ponto de vista da mitologia para dizer que você, como ser humano, você pode fazer também essa trajetória. Sim. Como você dizia aí, né? Você pode ser isso, você pode ser aquilo, como você pode ser diabo ou não também. Diabo. Porque há uma outra o nome, um dos principais, o diabão, né? Se fala muito do diabo e tudo. Diabo é muito mais uma característica, vamos assim dizer, do que um nome próprio, verdadeiramente. Porque diabo, na verdade, é um oposto de símbolo. Essa é a raiz semântica da palavra. Símbolo é aquilo que une, diabolos, não é? É aquilo que separa, que desune, não é isso? Exato. É o caluniador, é o divisor e, cara, tem uma ligação também, né? Porque nesses desenvolvimentos aí das mitologias, há quem vai dizer que este ser iluminado, primordial, que era o mais belo dos anjos, ele talvez seria, inclusive, o segundo filho de Deus. Você já viu essa teoria doida? Não. Olha só, que isso encaixa bem em teorias psicológicas. Você pensa em Jesus como o primogênito, o Logos, e aí você teria o segundogênito, que seria o Diálogos. Seria o Logos que deu errado, né? Eita, nós. Do ponto de vista... do universo paralelo. Exato. Olha, do ponto de vista epistemológico, Pedro, quando a conversa flui ou quando a conversa conflui, é o Logos agindo. Sim. Quando a conversa vai para o outro lado, para o lado errado, você tem o Diabolos, né? O simbólico é quando conflui. O Diálogos é quando desvia. E o Diálogos podia ser também o Diálogos, no sentido de que é o verbo que deu errado, né? E aí também explicaria toda essa mitologia da queda, né? E isso traria mais força à figura do demônio, no caso do diabo. E aí... Porque se você coloca ele como vamos dizer assim, o Cristo que deu errado, ou o Filho que deu errado, ou o Logos que deu errado, aí eu fiz aí uma digressão, você dá muito mais poder pra ele. Sim. E aí você pode ligar com quem também? Com a serpente que atentou a Eva. Sim, sim. Que separou Eva, Adão, de Deus e separou os dois do Éden também, não é? Sim, e é por isso que se chama também o diabo
de o pai da mentira. Sim, isso também é uma obra de João. João, aliás, é quando Jesus fala aos judeus do seu tempo que o pai deles é o pai da mentira. Você parece que tá apaixonado pelo evangelho de João, Pedro. É que eu tive um bom professor pra começar e agora eu ando lendo, relendo e pesquisando sobre o tema, né? Puxa, se aliás, tivesse... entrem lá no meu canal. Se tivesse um canal que explicasse o evangelho de João, hein? Tem, puxa toda vida. sexta-feira às 8 horas, Pedro Luiz Amorim Pereira. Entra lá. Esse é do bairro. Esse é do bairro. Mas porque, curiosamente, todas essas maturações teológicas a respeito de Jesus, mas também a respeito do diabo, estão no evangelho que é mais maduro teologicamente falando. Ele é o mais maduro, não é? E ele fala dessa questão de verdade, mentira. Essas oposições, elas são muito presentes na redação do evangelho escrito por João, e o diabo, ele acaba entrando na escuridão, na mentira, em tudo aquilo que não é Jesus. Mas nunca o evangelista coloca ele como um antagonista direto, né? Nunca. A gente precisa sempre prestar bastante atenção em relação a isso. Ô, Alexandre, mas ainda há um outro nome bíblico que é Beelzebub, não é? O Baal-Zebub? Eu penso que o Baal-Zebub entra naquela categoria de divindades que estavam ali perto, né? Divindades cananeias e tudo, e que acaba sendo demonizada porque precisa rivalizar, né? Você precisa tirar aquela figura dali de perto, né? Então, atribuíram a Baal, que era um deus cananeu, também um outro nomezinho ali, que é Zebub, e então Baal significava senhor, mas o senhor só pode ser um, né? Então, Baal Deus virou... podia ser Baal, né? Deus, exato. Aí o que acabaram colocando esse nomezinho na frente, Zebub, que significa moscas. Então, Baal, Zebub, é senhor das moscas. Pra dizer, esse Deus aí não serve pra nada. Olha aí. Mas... e aí entra, Alexandre, eu acho que antes da gente ir pra parte brasileira da capetada, a gente poderia exatamente pegar uma coisa que é extremamente importante, que é do fenômeno religioso, que é aquela história. O meu Deus é o correto, o Deus do outro não é. E aí há também, pelo menos naquilo que é a guerra entre povos. Por exemplo, ganhavam os cananeus dos judeus. Então, era uma vitória também do Deus cananeu frente ao Deus dos judeus. E vice-versa, dos hebreus, no caso, né, do povo de Israel. Então, as guerras entre nações também eram guerras entre deuses, porque todos eram apadrinhados por eles. Sim. Mas isso é comum também no fenômeno religioso, sobretudo no judaísmo e no cristianismo, dizer que o Deus do outro não é o Deus puro, aquele que ele segue, logo ele se torna um demônio. Cara, e aí entra Baal-Zebub também, né? A gente herdou isso do judaísmo e aprimorou, ou apiorou. Ou vem aprimorando, né? Ou lançando mão desse expediente até hoje, né, Alexandre? Sim. E aí, quando você pensa que quando o cristianismo vem para as Américas, então, não tem muita paciência para saber o que o povo, por exemplo, os indígenas acreditavam. Quando encontra as culturas africanas, Exu é demônio, né? Sim. E como isso é um reducionismo triste, porque diz mais da sua falta de visão do que significa, do que é, na verdade, a crença do outro. Mas eu acho também, Alexandre, que é falta de confiança em você e no que você crê. Com certeza. Cara, porque assim, o Deus do outro é o Deus do outro. Esses dias eu tava passeando na rua... É a forma do outro compreender, né? Pois é, esse dia eu tava passando na rua aqui com a cachorrinha e tinha lá um ebó, uma oferenda, né? No meio da pracinha. Eu falei pra cachorrinha, não, deixa o ebó do outro aí, deixa o ebó pro santo, né? Mas assim, cara, é a fé do outro, não é? A mim que creio em nosso Senhor Jesus Cristo, que creio em Deus como um católico, eu acredito que não faz efeito em mim, não é? E assim, e respeito e tudo, mas a gente tem essa mania de querer descreditar e aí a gente estuda, finge que estuda, né? A teologia do outro pra colocar em demérito, pra demonizar e aí, de novo, transformar em demônio, em diabo, naquilo que é ruim porque não é nosso, né? Eu acho que é falta também
também de muita confiança na fé de quem crê, né? Só que isso, Pedro, é uma arapuca, sabia? Sim. Por quê? O lado negativo do sagrado, ele é sagrado também, né? Por mais que ele seja antissagrado, ele não é profano, no sentido de que ele não é cotidiano. A banana no ebó, ela não é uma banana normal, você tá entendendo? Então, sim, quando você sente esse arrepio, quando vê uma oferenda de uma religião matriz africana, significa que você de alguma maneira crê, né? Dá força para aquela crença, mesmo que não seja sua. Sim. Ou seja, você assimilou. E isso você vê acontecendo muito, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, que ao mesmo tempo que elas combatem, elas assimilam. Então, quando você vê lá um pastor perguntando pra pessoa endemoniada, né? Quem é você? Quem tá aí? Eu sou o Exu, sete encruzilhada. Sim, capeta. Não, e aí você tem um nome e tudo que refere diretamente a uma outra religião, quer dizer que você incorporou aquela religião. Então, necessariamente, você já criou uma outra religião que é a mistura das duas. Então, o sincretismo, ele mostra essa força e ao mesmo tempo que você perdeu de toda forma, né? Você tá combatendo, mas você não combateu. Você incorporou a fé do outro. Pois é, você incorporou e criou ali uma dinâmica de impor medo através daquilo, né? Exatamente. Absurdo. Mesmo que você queira negar, você assumiu. Isso já faz parte do seu imaginário. Você crê, mesmo dizendo que não gosta, mesmo dizendo que é algo horrendo, aquilo já tá na sua cabeça. No fim você cria uma mitologia, ou um corpo mitológico que foge muito daquilo que é o próprio esquema teológico do cristianismo. Alexandre, assim, meio pro final, tem o brasileirão, né? Tem. Que é quem? Ele mesmo, o capeta, né? Que é um nome doido, né? Capeta. Eu acho, assim, pena que usam pro diabo, né, Alexandre? Que é um nome bem sonoro, né? Capeta, né? Eu acho... Que vem de capinha, de capa preta, não é isso? De pequena capa. Por que isso? De onde? Eu acho que já é alguma coisa em relação às religiões de matriz africana, será? Já? Não. Eu acho que ainda faz parte da iconografia, sobretudo do tempo do modernismo, né? Quando você pega ali, por exemplo, aqueles livros que ensinam o bem morrer, ou ainda você pega o Fausto de Goethe, né? Você tem ali um cara, e é interessante isso, né? Porque o diabo ele já foi pintado como anjo, já foi pintado como homem bem vestido, e o capa preta é um homem bem vestido, pelo menos nas iconografias que eu vi, com uma capinha em cima do ombro ali, quase como se fosse uma murceta dos cônegos. Sim. Uai, Chesterton usava capa, não usava? Usava. Eita, e aí, como é que fica agora, hein? Complicou. Não, mas eu acho que é a figura de nobreza também, não é? De nobreza, e ele tem que ser sedutor, né, Pedro? Lógico, aí tem aquela, né, o diabo nunca se apresenta feio, geralmente ele é o Al Pacino. Aliás, o melhor diabo do cinema é o Al Pacino, eu acho. Como que é no Advogado do Diabo? Advogado do Diabo. Pode Ele crer. dá aquela linguinha, aquela piscada lá, até eu fico seduzido. Aquele lá do filme do Constantine também é bom, cara. Aqui é o Al Pacino, né? O Al Pacino é o Al Pacino. O contexto é outro também, né? Sim, mas o Alexandre, aí a gente tá falando de Al Pacino, você falou aí de Fausto, não é? Na obra de Goethe. É interessante como o imaginário ficcional vai alimentando também a figura do diabo, vai alimentando toda essa mitologia em torno dele. Às vezes servindo pro preconceito, porque o diabo às vezes tem a pele vermelha, tem a pele preta. Pois é. Uma coisa interessante, e aqui eu lembro das minhas leituras, eu confesso que eu colecionei Spawn, que é uma revista ruim de quadrinho, né? Mas eu colecionei até o 130, eu acho. Eu já devo ter dado, ou devo ter feito alguma fogueira de São João.
Meia culpa. Pois é, não, eu reconheço. Eu li, vixe Maria, eu li todas as coisas da Image Comics, né? Era ruim, mas a gente lia. E lá foi o primeiro contato que eu tive com a figura de um diabo, o Malebolgia e os 7 círculos do inferno. E depois eu vim saber que era de Dante, né? Dante. Eu conheci essa capetaiada toda antes pelos quadrinhos, né? Mas Dante contribui muito também com essa figura e com uma espécie de demonologia também, né? Sim, acaba marcando o imaginário. Eu acho que tem uma cisão ali mesmo, a forma como se vê o diabo a partir da comédia de Dante, que retoma essa ideia de uma figura bestial, né? Sim. Que vai marcar do século XIV pra frente. Sim. Mas também o John Milton com o Paraíso Perdido. A literatura acaba aflorando essa ideia, né? O Graciliano Ramos também, né? Com Vidas Secas, se eu não me engano. Sim. Que é um demônio feminino. Essa ideia também do demônio ligado com o feminino, como com o sedutor. Tem lá também uma figura reabilitada que é a de Lilith. E sempre pra dizer que é o outro, né? É o diferente, o outro, né? Sim, é sempre o outro e é sempre também isso, né? Uma figura alheia ao masculino. Quer dizer, nunca é um outro homem, é sempre ao masculino, uma mulher, ao europeu. Ao europeu. É uma questão, eu acho que sempre de oposição, né? Alexandre, pra terminar, meu irmão, dá pra desacreditar no diabo sem desacreditar em Deus? Pois é. Será que dá, né? Eu fico me perguntando, né, Pedro? Se a pessoa, ela entra muito nessa de não existe diabo, será que quando se cria muito essa ideia de querer eu sou o intelectualzão que não acredito, será que uma hora não acaba negando também, fazendo o exercício de Forba, né? É tudo coisa da cabeça do ser humano pra poder lidar com o mundo? Deus e o diabo, né? Então, se não dá pra opor, mas dá pra desacreditar totalmente? Eu vou falar né? Eu, Pedro Luiz, eu acredito que o mal exista, que o mal precisa ser combatido. Não acredito numa personificação. Eu já falei isso naquele programa sobre exorcismo lá atrás. Né? Não acredito numa personificação de que Deus tenha se dado o trabalho de criar e tudo, mas ele existe, a gente precisa combater o mal, fugir do mal e não banalizar o mal. Sim. Né? Essa foi a principal missão de Jesus, né? Eu tenho dificuldade naquela dificuldade lógica de que ele pode ser uma criatura que anda por aí, que Deus vai deixando, e aí o livre-arbítrio, entendeu? O problema é que é um discurso muito intricado, mas eu acho que faz parte da crença cristã de que o mal existe, de que aquele que divide existe, de que há espíritos internos que nos fazem e nos levam a fazer o mal. Ou seja, todas essas atribuições, elas são possíveis e elas são o anti-Deus, mas não de maneira personificada, né? Sim. Eu acredito que pode haver, sim, um diabo, uma personalidade maléfica desviada, mas não como uma oposição a Deus, né? Porque aí sim, acho que é ilógico se Deus criasse um antagonista. Aliás, do ponto de vista teológico, isso se chama maniqueísmo. Sim, combatido pela igreja. Que era uma religião baseada no zoroastrismo, que se pretendia universal e quis rivalizar com o cristianismo e perdeu, entre aspas, porque muito foi assimilada por muito tempo, mas os grandes teólogos da igreja sempre disseram, não dá pra ter um mal absoluto que rivaliza com Deus. E eu vi uma coisa interessante também, lendo sobre a pauta de hoje, que se existe esse ser, se ele foi criado por Deus, então ele seria a experiência de Deus do ódio, né? Se Deus é amor e o ódio é de alguma maneira um
um desdobrar do amor. Então seria este ser que, porque Deus não pode odiar, Deus acaba sendo aquele que é amado sem ser correspondido. Sim. Olha só que experiência. Se dói no seu amor humano amar e não ser correspondido, imagina um ser que é amor absoluto com o tamanho dessa dor, né? E aí você entende que o diabo, por causar essa dor primordial tão grande no ser absoluto, ele é o envergonhado absoluto. E aí o nó se desenrola quando esse envergonhado absoluto, que seria este segundogênito de Deus, se convertesse. Aí seria a consumação de todo o projeto de Salvador de Deus, né? Pois é. E aí a gente tem esse caminho que a gente não sabe onde tá. Diabo, você tá se convertendo ou ainda você tá na sua? Acorda, diabo. Presta atenção, meu. Presta atenção, rapaz, no movimento. Alexandre, acho que já deu, né, meu irmão? Fomos longe demais. Fomos bastante longe. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a conversa, os nomes do Inominável. A gente viajou bastante. Na semana que vem sai o programa 150. Obrigado aí a todo mundo que continua ouvindo, continua partilhando. Alexandre, eu fico por aqui. Eu também, Pedro. Espero que vocês não deixem de ouvir Uma Conversa. Espero Só porque a gente falou do capeta. E espero que a gente não tenha chocado muito. E... Sim. Se você tem dúvidas ou você quer prolongar esse papo, manda o e-mail no conversaconosco@gmail.com. É isso. Vamos continuar essas conversas e olha, vou dizer que todas as perguntas que eu não respondi lá no programa do YouTube, a gente vai responder em forma de programa aqui numa conversa. Obrigado pelas sugestões. Um beijo. Um abraço. Um aperto de mão. Até mais. E um chute na bunda do diabo.